Olá, graça e paz, família, auxílio ao Mestre. Tudo bem? Estamos de volta para realizar mais um programa no projeto Auxílio ao Mestre. E hoje estaremos encerrando o segundo trimestre de 2020. Hoje estudaremos a lição de número 13. A batalha espiritual e as armas do crente. Esta lição de hoje ela vai tratar de um assunto relacionado à batalha espiritual. O que é batalha espiritual? Existe o mundo na dimensão espiritual e o mundo na dimensão física. Após a queda de Lúcifer, a rebelião de Lúcifer, e os seus anjos, que nós conhecemos, a Bíblia fala como demônios, travou-se uma batalha entre o reino das trevas e o reino da luz. E nós, seres humanos, nós estamos no meio de uma batalha. Agora, aquele que aceitou a Jesus e passou para o reino da luz, ele declarou guerra contra as hostes do inferno. Então, nós estamos no meio de uma batalha espiritual, onde os demônios farão de tudo para nos neutralizar, causar dor, sofrimento e fazer com que nós venhamos apostatar da fé. Então, meu querido, nós precisamos usar as armas que Deus deixou ao nosso dispor. E hoje nós falaremos acerca da armadura de Deus. O preparo espiritual do crente para a batalha. Nesse tópico nós vamos falar acerca dos preparos que todo crente deve ter relacionado à sua vida espiritual. Então, ter vida com Deus, vida consagrada, vida no altar e estar constante oração e vigilância faz parte do preparo espiritual do crente para enfrentar as batalhas espirituais. Então, nesse tópico, nós vamos falar acerca do preparo do cristão para esta batalha espiritual. Fortalecidos no poder do Senhor. A batalha espiritual é real. Não há como ficar indiferente a este fato. Todos estão sujeitos a ataques satânicos, quer sejam crentes ou descrentes. Os soldados de Cristo devem buscar o fortalecimento no Senhor e na força do seu poder. O jejum, a oração, a leitura da palavra, o discernimento e a obediência à palavra são armas que capacitarão o crente a batalhar e triunfar contra as hostes infernais. Milhares que se apresentaram para lutar com Gideão estavam despreparados. Assim o é em muitas igrejas, milhares de pessoas e tão poucos guerreiros. Então, o fortalecimento no poder do Senhor. Primeiro, diabo não tem medo de cara feia. Diabo não tem medo da sua teologia. O diabo não tem medo da sua oratória. Diabo não tem medo do seu diploma de doutor em divindade. Então, a primeira consciência que nós temos que ter é que nós estamos lidando com uma força poderosa, muito mais poderosa do que nós, porém, infinitamente inferior ao nosso Deus. Então, o segredo é buscar de Deus poder, autoridade, revestir do poder de Deus para travar esta batalha. Porque no momento que nós aceitamos a Jesus, irmãos, nós declaramos guerra ao inferno, ao diabo e aos demônios. E independente da pessoa ser crente
ou não, ele está no meio de uma batalha espiritual. Os soldados de Cristo, eles devem buscar no Senhor a força, o vigor, o preparo para vencer esta batalha espiritual. Eu destaco aqui algumas armas importantes que envolvem esse preparo. O jejum, a oração, a leitura constante da palavra de Deus, como Deus diz para Josué, nessa lei medita de dia e de noite, o discernimento espiritual e a obediência incondicional à palavra de Deus. Isto aí fazem parte de armas poderosas que vão capacitar o cristão enquanto soldado alistado nesse exército para batalhar e triunfar contra as hostes infernais. Eu faço aqui uma colocação que, nos dias de Gideão, 32 mil homens se apresentou para guerrear com Gideão. Porém, 300 estavam de fato preparados para aquela batalha. Hoje nós vemos igreja com milhares lotadas de pessoas, mas desses milhares e milhares de pessoas, muito poucas são guerreiros, que estão conscientes, preparados, que estão na vigilância, revestidos da armadura de Deus, lutando no mundo espiritual. E a maioria absoluta, desapercebida, despreocupada, envolvida com outras questões que não as questões relacionadas à batalha espiritual. Vigilantes em toda a oração e súplica. Um soldado distraído é facilmente atingido pelo inimigo. Muitas contendas, crises e conflitos familiares são oriundos de ataques espirituais. É preciso estar atento e ser guiado pelo Espírito para não incorrer nos extremos, tratar como natural o que é espiritual e vice-versa. A prática da oração e súplica capacitará o crente a discernir a fonte do ataque, se este é espiritual ou não. Paulo, na ilha de Pafos, discerniu pelo Espírito o ataque de um demônio nos lábios de um mago. Este, por sua vez, estava se opondo à pregação do evangelho naquele lugar. Então, nesse tópico, nesse subtópico, precisamos destacar o seguinte: a necessidade vigilante em oração e súplica. Então, um soldado distraído, irmão, que não tem consciência que está sendo atacado, ele vai morrer no combate, ele vai ser ferido no combate. Daí a razão de muitas contendas, crises, brigas, conflitos familiares, porque é cristão, mas não está consciente de que ele está no meio de uma batalha. O diabo se levanta lá dentro do seu casamento, na criação com os filhos, na relação pais e filhos, nas relações que envolvem os familiares, na igreja. Então nós precisamos ter o quê? Estar vigilantes, em jejum, em oração. É preciso estar atento, irmão, e ser guiado pelo Espírito para a gente também não incorrer no extremo. Qual que é o extremo, irmão? São dois extremos. Primeiro, é espiritualizar tudo. É achar que tudo é batalha espiritual. O diabo está furioso, meu marido está bravo comigo. O diabo está furioso, meu menino está nervoso. Vou lá expulsar o diabo do menino. Vou lá expulsar o diabo do marido. Então a gente precisa ser vigilante, ter discernimento, ser guiado pelo Espírito Santo, para não tratar como coisa espiritual aquilo que é natural. Mas o oposto também pode ocorrer. É nós tratarmos como algo comum o que é espiritual. A mulher Ciro-Fenícia, ela discerniu que o que havia na vida daquela menina era um demônio. E ela foi buscar Jesus para que Jesus libertasse a filha dela. Então nós precisamos de discernimento. E nós alcançamos esse discernimento, irmão, a partir do momento que nós nos envolvemos com a prática da oração e a súplica, pedindo a Deus que nos dê discernimento de espírito,
para que nós possamos discernir a fonte do ataque. Se esse ataque ele é espiritual ou se esse ataque ele não é espiritual. É algo humano que nós podemos resolver. Eu destaco que Paulo, na sua primeira viagem missionária, ele parou em uma ilha chamada Pafos, e lá ele estava pregando para a autoridade daquela ilha, e naquela ilha tinha alguém ali que usava de encanto, de magia, ele era conhecido como um mago. Ele estava se opondo a Paulo, resistindo, dificultando a pregação de Paulo. Por fim, Paulo, meu amado, tendo direcionado pelo Espírito, teve um discernimento no Espírito, que aquele Espírito que estava falando nos lábios daquele homem era um demônio. E Paulo o repreendeu aquele demônio e declarou que aquele homem ficaria cego durante um período de tempo. E de fato se cumpriu. Então Paulo compreendeu pelo Espírito que aquilo ali era um demônio. Como foi também aquela moça que elogiava Paulo, estes homens vos anunciam o caminho da salvação. Então aquilo também era um demônio. Então nós precisamos ter discernimento para saber quando nós estamos lidando com ataque espiritual e quando não é ataque espiritual, tá bom, meu querido? Porque senão nós vamos cair nos extremos, tá bom? Isso é um grande perigo. Conhecendo o campo da batalha espiritual. Nesse tópico, nós vamos compreender como se dá a batalha espiritual. Onde ela ocorre? Ela ocorre onde? Na minha casa, eu sinto os reflexos dela na minha casa. No meu trabalho, eu sinto os reflexos dele no meu trabalho. No meu casamento, eu posso sentir os reflexos dele no meu casamento, no meu lar. Mas a batalha, ela se dá no mundo espiritual. Então, nós precisamos compreender esse mundo espiritual, onde se dá esta batalha e como devemos guerrear diante desses ataques demoníacos, satânicos contra as nossas vidas. As astutas ciladas do diabo. O maligno atua em duas frentes: os ataques de caráter internos e externos. Dentro da igreja, ele semeia inovações e heresias, tais como teologia da prosperidade, teologia da libertação e tantas outras. Estas doutrinas de demônios têm como objetivo tirar o foco da igreja quanto à sua missão na terra. Os ataques externos se dão através de filosofias e ideologias contrárias ao pensamento judaico-cristão, tais como o marxismo, a ideologia de gênero, o sincretismo religioso, a falsa ciência e outros mais. Para todo tipo de veneno, o antídoto é a palavra de Deus. Então nós precisamos compreender que Satanás, ele não vai aparecer com tridente, zóio vermelho e aquele par de chifre, aquela ponta de uma cauda, como muitos pensam. Do contrário, ele virá de forma sutil, porque o reino das trevas, eles são astutos, organizados, eles têm a arte de camuflar, de ficar de forma implícita quando lhes interessa. Então, o diabo, as hostes malignas, elas atuam em duas frentes. Há ataques de caráter internos dentro da igreja e ataques de caráter externos, fora da igreja, mas tem como objetivo anular e atingir a igreja. Ataques dentro da igreja. Vamos aí, o diabo ele traz aí as suas inovações e heresias, tá bom? Ele traz suas inovações e heresias. Vamos lá alguma, dentro da nossa, que nós estamos vivendo aí na nossa pós-modernidade.
A teologia da prosperidade, ela não tem fundamento bíblico. Deus prospera? Prospera. Deus abençoa a vida financeira? Abençoa. Mas o Evangelho de Jesus Cristo é muito mais do que isso. A teologia da prosperidade, ela resume o Evangelho e o cristão como um mendigo que está sempre à procura de bênçãos materiais e não para ele ser uma bênção nas mãos de Deus. Então, essa teologia da prosperidade, ela não tem amparo bíblico, porque Jesus diz que os pobres, estes sempre os tereis convosco. A prosperidade, ela é decorrente da fidelidade com Deus. Outra é a teologia da libertação, cujos braços está lá no marxismo, no comunismo, a luta de classes. Não é papel da igreja lutar dentro desse campo, na luta de classes. Pobres contra ricos, ricos contra pobres, afrodescendente contra brancos, brancos contra afrodescendente, dividindo a sociedade em classes. Jesus não entrou no mérito dessas questões. Jesus, ele veio para salvar tanto o pobre como o rico, o afrodescendente e o branco. Para ele não há acepção de pessoa, não há nem judeus ou gentios. Então, meu querido, Satanás, ele vem introduzindo essas doutrinas e heresias, inovações dentro da igreja. Com qual objetivo? Tirar o foco da igreja. Aí vai ser a igreja que não prega, a igreja que não evangeliza, a igreja que não ganha alma. Vai ficar uma igreja envolvida com várias demandas que não é pregar o reino de Deus. Os ataques externos, eles também são armas usadas pelas forças das trevas. E eles se dão através das filosofias e ideologias contrárias ao pensamento judaico-cristão. O que é o pensamento judaico-cristão? São os valores, os princípios, a família, Deus acima de tudo, Deus acima de todos, conceitos de moral e ética, tudo ali estabelecido na palavra de Deus. É o que nós chamamos de pessoas conservadoras, cujo pensamento, cuja vida foi pautada no pensamento judaico-cristão. Aí Satanás, ele levanta filosofias e ideologia, o marxismo, Karl Marx, entendeu? Ele apregoa a luta de classes, ele apregoa a ruptura do sistema para implantar o comunismo. E no comunismo não há lugar para a liberdade de expressão, não há lugar para a fé em Deus, porque o Estado, ele é o poder e quem vai ser deificado, adorado, reverenciado é o líder e não Deus. Então, no comunismo não há lugar para Deus, dentro da visão marxista. Nós temos também aí a ideologia de gênero, que apregoa que o homem não nasce homem e a mulher não nasce mulher. Isto é uma construção social, que isso aí é uma invenção humana, porque a Bíblia, nesse ponto, ela assevera que Deus formou macho e fêmea. Deus não criou um terceiro sexo. Adão não amanhecia de dia achando que era Adão e de noite achando que era Eva, e os papéis se invertiam. Então, essa ideologia de gênero, ela vai contra os princípios da palavra de Deus. O sincretismo religioso. O que é isso? É a unificação de todos os credos e crenças e religiões, partindo do discurso de que todos os caminhos conduzem a Deus. Meu amado, o cristianismo, o fundador do cristianismo, ele foi o único que teve a coragem de fazer a afirmação: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele estabeleceu um monopólio, tá bom? Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então não é que todos os caminhos levam a Deus, só Jesus Cristo conduz o homem a Deus.
Outra que nós temos aí é a falsa ciência. Então nós precisamos compreender que uma coisa é ciência, outra coisa é a falsa, existe a verdadeira ciência e a falsa ciência. E dentro da ciência há muitas ideologias. Nós estamos vendo aí nos nossos dias esta pandemia no mundo e várias ideologias e filosofias. Uns torcendo pelo vírus, afirmando que determinado remédio não funciona, e outros lutando pela vida, afirmando que aquele remédio funciona. Então, a falsa ciência, por vezes, ela vem querer colocar em xeque, contradizer a Bíblia. Querer contradizer a Bíblia é um fato. Agora, provar que ela não é verídica, ou que ela não é inspirada e revelada por Deus, aí já é outra coisa, tá bom, meu querido? Então, para todo tipo de veneno, que é da serpente, que é o diabo, o antídoto, ele é o mesmo, a palavra do nosso Deus. O conflito contra o reino das trevas. O diabo possui homens e mulheres que se deixam usar como instrumento em suas mãos. Isto ocorre em todos os segmentos, sejam esses políticos, religiosos, judiciários, culturais, acadêmicos e outros mais. O exército de Cristo guerreia em duas frentes, nas regiões celestiais, através do clamor, e no campo das ideias, confrontando aqueles que se levantam contra a fé cristã. A falta de discernimento poderá induzir os salvos às artimanhas do inimigo. O ódio e o rancor devem ser evitados na batalha. Cada pessoa que se deixa usar pelo maligno é alvo do amor de Deus. Então aqui nós observamos o seguinte, irmãos, que o diabo possui homens e mulheres. Deus nos usou pelo menos 40 escritores aproximadamente para passar para eles a revelação das escrituras sagradas. Homens como Elias, que descia fogo do céu. A Bíblia fala lá da galeria dos heróis da fé. Satanás também, o reino das trevas, também tem os seus heróis, os seus adeptos, aqueles que são satanistas, aqueles que se entregam plenamente ao diabo para ser usado por ele, tá bom, meu querido? Então, nós precisamos observar que esses instrumentos do diabo, essas pessoas que se colocam na mão de Satanás, elas estão aí nas várias esferas da sociedade, seja na política, na religião, ou irmão Mauro, na religião, e tem igrejas evangélicas também, meu querido. Então, são pessoas infiltradas dentro da igreja, tá bom? Para poder deturpar o propósito da igreja. Dentro do judiciário, entendeu? Muitas coisas que estão acontecendo na nossa nação são frutos de ataques satânicos dentro da cultura. Muita coisa que é introduzida na sociedade como cultura, entendeu? Práticas tidas como culturais que ofendem a fé cristã, entendeu? A inversão de papéis entre homem e mulher, isso aí, muita coisa passa como cultura, mas na verdade isso aquilo ali é a desconstrução de valores, conceitos e princípios éticos e cristãos estabelecidos por Deus, dentro do campo acadêmico. Ali também existe uma forte ação demoníaca, satânica, uma batalha espiritual. Eu sei porque eu enfrentei isto aí na faculdade, tá bom, meu querido? Então, o exército de Cristo, ele guerreia aqui, eu destaco pelo menos em duas frentes. A oração, no jejum, consagração, ele vai guerrear no mundo espiritual, mas também no mundo físico. Mas no mundo físico ele não vai guerrear no tapa, no pescoção, no dedo, no olho, não. Ele vai guerrear confrontando, com argumentação,
com fundamentação teórica básica, conhecimento, ciência, as falsas ideologias e filosofias. Agora, nós temos que tomar cuidado para não cair nas artimanhas do diabo, irmãos, porque o ódio e o rancor, eles podem entrar nos nossos corações. É por isso que Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades. Então, muitas pessoas que hoje são instrumentos na mão do diabo, no dia de amanhã poderão ser um instrumento nas mãos de Deus. Então, nós não devemos odiar as pessoas, porque elas estão na cegueira espiritual, como foi o apóstolo Paulo, que ele perseguia os cristãos achando que estava prestando um grande trabalho para Deus, e até que a revelação e o conhecimento de Deus chegou ao seu coração. Então, meu amado, nós precisamos lutar, tanto no mundo espiritual, através do jejum, da oração, armas espirituais, mas também aqui no campo do conhecimento, tá bom? No campo das ideias, para refutar, entendeu? Para se opor a essas ideologias e filosofias. É por isso que nós devemos ter no nosso meio pessoas preparadas, qualificadas pelo Senhor, vocacionadas e chamadas para serem apologistas da fé cristã. Amém, meu amado? As agências das potestades do ar. Não se deve menosprezar o poder de destruição dos seres angelicais caídos. Outrora, eles exerciam elevadas posições no reino de Deus. Embora tenham sido expulsos do céu, restaram-lhes, em parte, o poder de outrora. Suas mentes são superiores à dos homens. Há anjos caídos que estão presos. Muitos serão soltos durante a grande tribulação. Há uma hierarquia satânica. Os demônios compõem um exército treinado e pronto para a batalha. Jesus venceu todo o império das trevas e deu autoridade à igreja para derrotá-los em seu nome. Aqui, meu amado, nós vamos falar das agências das potestades do ar. Quando a Bíblia fala principados e potestades, ela está se referindo a governos e autoridades. Tá bom, meu querido? Então, esses anjos ou caídos, que conhecemos como demônio, Lúcifer, não é mais Lúcifer, é o diabo, Satanás, o dragão, a grande serpente. Outrora, eles ocupavam cargos e posições elevadas no reino de Deus. Então, nós precisamos compreender que eles detinham muito poder e muita autoridade. Agora, embora eles tenham sido expulsos do céu, é um erro desprezá-los no seguinte sentido: é achar que eles não têm mais nenhum poder, porque restou a eles, sim, uma parte do poder e autoridade que eles tinham antes. A mente de um demônio, desses principados e potestades, elas são muito superiores à mente de um homem. Karl Marx, em suas obras, ele escreve, e a inspiração dele não é uma inspiração humana, é uma inspiração satânica, é uma inspiração diabólica. Não há, eu estive lendo, pesquisando acerca do assunto, que não há nenhum comunista que consiga ler e compreender exatamente o que Karl Marx estava dizendo. Eu li uma obra que afirma que Karl Marx ele teve iniciação ao satanismo. Então, nós precisamos compreender que há muitos autores, escritores
aí como desenhos e filmes aí em Hollywood, que é a questão da cultura, que a mente deles é de inspiração satânica, meu querido. Não tem homens que pregam na inspiração de Deus? Tem aqueles também que fazem coisas sobre a inspiração demoníaca. Então, nós não devemos desprezar o poder de destruição desses anjos caídos. Há anjos que caíram, irmão, que estão presos no abismo, que só serão soltos durante a grande tribulação. Qual o pecado que eles fizeram e o porquê estão presos? A Bíblia não fala, mas fala que eles serão soltos durante a grande tribulação. Em relação a essas hostes, principados e potestades, nós precisamos compreender que eles formam um exército. E o exército, ele existe uma hierarquia. Então, existe uma hierarquia satânica. Os demônios, eles trabalham sobre uma hierarquia. Pessoas que outrora estavam no satanismo e que se converteram a Cristo, elas trazem relatos, isso aí é apenas para informação, tá, irmãos? Que o principado maior no Brasil, no mundo espiritual satânico, é um principado cujo nome é Leviatã. É o maioral dos demônios, ele tem um governo, principado, e é ele que guerreia. É ele que introduz do Brasil tanta coisa que nós vemos aí. A escravidão, a idolatria, a corrupção. Brasília, ela é o centro, o foco dos ataques demoníacos. É por isso que nós cristãos devemos orar pela nossa nação, orar pelo governo que aí está, porque pela primeira vez nós temos um governo que declara que Deus está acima de tudo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse homem está travando uma batalha contra principado, contra sacerdotes do satanismo, entendeu? Trabalhos e mais trabalhos estão sendo feitos, sacrifícios apresentados aos demônios para amarrar, para matar, para travar o caminho dele. Agora nós precisamos compreender uma coisa. Nós não podemos também entrar por o caminho de supervalorizar o poder das trevas, que é o extremo. Tem aqueles que menosprezam e aqueles que supervalorizam. Eu destaco que Jesus venceu todos os demônios. Ele venceu todos os principados e potestades, toda a hierarquia demoníaca. Ele triunfou sobre eles lá na cruz do Calvário. Tomou a chave da morte, tomou a chave do inferno e deu autoridade à igreja para derrotar o inferno. É em seu nome. Amém, querido? Jesus, quando ele ressuscitou, ele disse: todo o poder e toda a autoridade me é dada no céu e na terra. Então, nós não devemos temê-los quando nós estamos na direção do Espírito Santo de Deus. Eles são poderosos? Sim, tem um grande poder de destruição, mas maior e poderoso é aquele que está em nós. Eles possuem parte do poder de outrora. E o nosso Jesus, ele possui todo o poder e toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Tá bom, meu querido? As armas espirituais indispensáveis ao crente. Nesse tópico, nós vamos compreender acerca das armas que Deus deixou disponível para todos os cristãos, para todos aqueles que se alistam, que fazem parte do seu exército. Infelizmente, há muitos cristãos desapercebidos, muitos cristãos que pensam que podem ficar indiferentes, alheios em cima do muro, semelhante nos dias de Gideão. Eram milhares que se apresentaram, mas apenas algumas centenas estavam aptos realmente para aquele momento da guerra.
Não é diferente nos nossos dias. As armas estão aí. O problema é que o exército não se apresenta ou está desapercebido ante aos ataques satânicos que pairam sobre a nossa nação, sobre as nossas vidas, sobre as nossas igrejas. Estamos debaixo de ataque. Vamos ver que armas são essas? A armadura completa de Deus. Paulo se valeu da indumentária de um soldado romano fortemente revestido, com o propósito de comunicar aos seus leitores verdades espirituais. Jesus também se valeu do cotidiano da vida dos seus ouvintes para falar de verdades espirituais. Na analogia do apóstolo, cada membro do corpo de Cristo pertence a um poderoso exército, cujo general é o próprio Deus. O apóstolo dá ênfase à armadura espiritual. Segundo ele, todos os soldados do reino de Deus devem fazer uso constante desse traje apropriado para as batalhas espirituais. Então, o que Paulo faz aqui, meu irmão, quando ele escreve aos Efésios? Ele não está mandando os irmãos da igreja lá comprar a indumentária de um soldado romano, comprar deles o capacete, escudo e lança e formar um exército armado. Paulo não está falando isso, não. Ele está fazendo uma analogia. A partir do uniforme de um soldado romano, que era composto por uma armadura com equipamentos de defesa e também ataque para uma batalha, Paulo faz aqui uma analogia de um fato corriqueiro que todos conheciam para tratar de uma verdade espiritual. Jesus ele também fez a mesma coisa. Quando ele foi falar da palavra de Deus para um grupo de pessoas que trabalhavam no campo, ele diz: eis que o semeador saiu a semear. Então Jesus ele parte de uma coisa que todo mundo conhecia, uma verdade humana, que fazia parte do cotidiano das pessoas, para a partir daquele objeto, ou a partir daquele conhecimento humano, ele trazer o conhecimento espiritual. Esse é o papel do professor, é traduzir o conhecimento na linguagem que todos possam compreender. Jesus foi mestre nisso. E Paulo também, ele foi mestre também em fazer analogia. Para o apóstolo Paulo, irmãos, ele faz uma analogia de que cada salvo em Cristo, ele é um soldado que pertence a um exército. E o general deste exército é o próprio Deus. Salmos 46, versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós fazemos parte do exército de Deus. Agora, a ênfase que Paulo está dando aqui nesse texto é acerca da armadura de Deus. É uma armadura espiritual e não humana, porque essa armadura ela tem como objetivo proteger este soldado. Para esse soldado que sou eu e você, não entrarmos numa batalha totalmente despreparados, irmãos, sem nenhuma proteção. Então existe uma armadura de Deus. Então todos os soldados do reino de Deus, eles devem fazer uso constante. Não é só no propósito de jejum e oração que a gente coloca a armadura, não, meu irmão. É no decorrer de toda a nossa caminhada. É no decorrer de toda a nossa vida com Deus. Nós precisamos fazer uso desta armadura. E quantos jogaram a armadura para o lado? Quantos não mais oram, não consagram, não jejuam, não estabelecem propósito com Deus, não guerreiam mais? São soldados, meus irmãos, pode dizer quase que desertores. Estão na casa de Deus, mas não guerreiam. Na verdade, alguns são até um peso morto. Ao invés de guerrear,
atrapalham aqueles que estão travando um bom combate. As armas indispensáveis de defesa. Lombos cingidos com a verdade. Só está protegido aquele que vive e anda na verdade. Couraça da justiça. Proteção contra dardos direcionados ao coração, tais como ódio, orgulho, inveja, mágoa. Se a justiça de Deus não for nosso referencial, seremos um soldado ferido no peito, esperando a morte chegar. Pés calçados com o Evangelho. Poder para pisar cobras e escorpiões, cruzar os vales, desertos e pisar em pedras. Escudo da fé, arma de defesa. A fé nos leva a prosseguir quando as circunstâncias nos mandam parar. Capacete da salvação, a certeza da salvação eterna em Cristo e a cabeça protegida contra maus pensamentos. Aqui nós vamos ver aqui a armadura de Deus, tá bom, meu irmão? Aqui são os objetos, as armas de defesa, tá bom? Aqui nós vamos ter os lombos cingidos com a verdade, tá bom? Então só faz uso desse lombo, irmão, desse armamento, aquele que anda e vive na verdade. Aquele que não anda e vive na verdade, vive de mentira e de engano, ele não tem essa proteção. Ele não está usando, não tem os lombos cingidos. Consequentemente, ele vai ser atingido. A couraça da justiça. O que significa isso, irmãos? É proteção contra os dardos inflamados do diabo direcionado ao coração. E que dados são estes? É o ódio, é o orgulho, a inveja, a mágoa, e poderíamos tratar de tantos outros dardos que Satanás joga no coração. E muitos não têm a couraça da justiça. É aquele soldado que perdeu, entendeu? Se a justiça de Deus não for nosso referencial, seremos um soldado ferido no peito esperando a morte chegar. Aí nós vamos ver um bocado de pregadores, preletores, conferencistas que pregam com uma oratória, uma eloquência muito grande, mas eles não estão com a couraça da justiça, porque eles pregam o evangelho por conta do dinheiro. Eles tornaram o evangelho de Cristo um balcão de negócios. Lembra quando Jesus entrou no templo e a casa do Senhor foi feita casa de negócios, covil de ladrões? Então, meu amado, quem não anda na justiça ou tem a justiça de Deus como referencial, ele não está protegido com essa couraça. Outra, pés calçados com o evangelho. Isso aqui aponta para o poder para pisar cobras e escorpiões, que aqui se refere, meu irmão, aos demônios. Cobras e escorpiões é os demônios, nós pisaremos, esmagaremos na autoridade do nome de Jesus. Os pés calçados com o evangelho também é o poder que Deus nos dá para cruzarmos os vales, os desertos e pisarmos em pedras, irmãos. Então nós precisamos calçar, é um calçado especial que o soldado romano usava para pisar nos mais diferentes terrenos, seja na lama, seja no rio, seja no meio das pedras, nos vales, em qualquer situação. Ele estava preparado, calçado para não ferir os seus pés. E quantos não têm mais os pés calçados com o evangelho, que os pés se apressam para o pecado, para aquilo que Deus não agrada. Outra, o escudo da fé. Esse escudo, irmãos, ele é usado contra dardos, contra flechas, contra tudo aquilo que é lançado contra nós.
que às vezes vem o medo, vem a dúvida, vem aqueles dardos do maligno. Então esse escudo ele é uma arma de defesa. E a fé, ela nos leva a prosseguir, irmãos, quando tudo diz para nós pararmos. Fala, não, você já está cansado, você está doente, você está debilitado, você já deu o que podia dar, então pode ficar por aí mesmo. O diabo vem trazendo essas conversas. O diabo ele tentou Jesus, tá bom, meu querido? Então nós precisamos do escudo da fé, porque esse escudo é que nos vai permitir permanecer de pé. Paulo diz, combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Agora restam, pois, a fé, a esperança e o amor. Tá bom, meu querido? Então, nós precisamos desse escudo. Outro, o capacete da salvação. O capacete da salvação, amados, ele faz muita alusão à mente. Você ter a alegria da salvação. Os dissabores, as amarguras, as incertezas desta vida, não pode tirar do nosso coração a alegria da salvação. Nós enfrentamos todas as adversidades e, apesar disso, nós somos felizes. Apesar de tudo isso, nós temos a alegria da salvação. O capacete da salvação também é proteger as nossas mentes, o nosso pensamento, para que nós não sejamos dominados por espírito de luxúria, de lascívia, imoralidade, pornografia, cobiça, desejo. Então, nós estamos sujeitos a isso, irmão. Não é porque eu sou crente, sou presbítero, que eu não estou sujeito a ataques de pensamentos malignos, impuros, impróprios, querer tomar conta da minha mente. Agora, eu destaco o seguinte, irmãos. Uma coisa é o passarinho querer pousar na sua cabeça. Outra coisa bem diferente é o passarinho criar até ninho na sua cabeça. Todos nós somos tentados, mas se nós tivermos o capacete da salvação na nossa mente, meu querido, é o que Paulo fala? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós precisamos do capacete da salvação para ter mentes sadias e equilibradas. A imprescindível arma ofensiva. Jesus, em sua tentação no deserto, travou um combate com Satanás. Ele se valeu da palavra de Deus, que é espada do Espírito, usada para a defesa e o ataque, razão pela qual venceu o inimigo. Aos que servem a Deus, não basta conhecer a palavra, é preciso vivê-la, saber manejá-la. Nosso adversário a conhece muito mais que nós, porém não a obedece. De nada adianta possuir uma espada se não soubermos usá-la. O conhecimento teórico das Escrituras não terá valor caso não pratiquemos as verdades nela contidas. O salmista dizia: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Desta armadura de Deus, temos aí a espada. A espada, ela é um instrumento de defesa e de ataque, tá bom, meu querido? Então, as demais armas, elas são de defesa, mas a espada do Espírito é a palavra. Eu destaco que Jesus, quando foi tentado pelo diabo, ele usou a palavra de Deus. Nem Jesus ousou argumentar filosofia, mostrar conhecimento, oratória. Qual foi a ferramenta que Jesus usou? Qual instrumento que Jesus usou? A espada do Espírito, que é a palavra. O diabo usou a palavra distorcida, fora do seu contexto.
E Jesus se valeu da palavra como se fosse um verdadeiro espadachim, um samurai que manejou muito bem a palavra. Por esta razão, ele triunfou sobre o diabo naquela ocasião. Ele estava cheio do Espírito, ele tinha a palavra de Deus no seu coração e sabia manusear aquela espada. Agora eu faço aqui uma colocação, irmão. Não basta apenas a gente conhecer a Bíblia. Tem gente que tem muita Bíblia em casa, tem muitos comentários, enciclopédia, mas de nada adianta esse conhecimento, esse arcabouço de leitura, se nós não obedecermos a palavra, se nós não vivermos a palavra, se nós não experimentarmos a palavra de Deus. Porque só assim vai surtir efeito. Porque o nosso adversário, o diabo, ele conhece a Bíblia e as Escrituras muito mais do que eu e você. Ele foi testemunha ocular de muitos fatos narrados na Bíblia. E se ele trouxer uma pregação e te persuadir, Deus permitir, meu querido, você vai na conversa dele. Ele conhece, então, o grande diferencial entre nós e os demônios é porque nós cremos em Deus, na sua palavra e obedecemos ao Senhor. Então, o conhecimento teórico, ele não terá nenhum valor. Sou doutor em divindade, sou formado na faculdade de Pindamonhangaba. Tudo bem. Aí você pega o irmão Joãozinho, que não sabe nem escrever, mas é cheio do Espírito Santo e ele expulsa os demônios. Tem autoridade porque ele vive. Aí você pega aquele que tem formação acadêmica, até em doutor em divindade, estudou teologia, tem um diploma lá na parede, mas não tem autoridade nenhuma contra demônios. Não tem autoridade nenhuma espiritual, porque o conhecimento é teórico. Ele não vive a palavra, ele não pratica a palavra. E o salmista, ele já dizia, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Meu querido, a palavra tem que estar guardada no nosso coração, escondido no nosso peito, dentro da nossa alma, dentro da nossa essência. O Senhor diz para Josué, medita nesta lei de dia e de noite, para fazer conforme tudo que nela está escrito, porque somente assim você vai prosperar e vai conseguir vencer as batalhas, tanto de ordem espiritual como de ordem física, com os exércitos que você vai travar. Mas guarda a palavra, viva a palavra, experimente a palavra, guarde a palavra no teu coração. Esse é o segredo da batalha espiritual. Amar a palavra e ter a palavra guardada no nosso coração. Encerramos aqui a lição de hoje, a lição de número 13. Encerramos também o trimestre. Eu quero fazer para você um convite. Próximo trimestre, terceiro trimestre, até onde chegou o meu conhecimento, a CPAD, ela orientou que nós lêssemos novamente esta revista do segundo trimestre, trocasse com os jovens para fazer uma permuta, ou então adquirisse materiais antigos e cada igreja deveria manifestar o interesse na aquisição do material. Desde aquele episódio que eu li o comunicado, Deus propôs no meu coração se moveu para produzir o conteúdo do terceiro trimestre. Eu quero compartilhar com você aquilo que nós estamos preparando para o terceiro trimestre de 2020. É um material que eu estarei ministrando. Você é livre para seguir o material proposto na sua igreja. Mas, caso você tenha interesse no material que nós iremos produzir, você vai mandar a mensagem para mim, eu vou encaminhar para você o PDF, tá bom?
é de caráter voluntário, gratuito. Nós não estamos cobrando para fazer isso. Isso aí é um dever do cristão, tá bom, meu amado? Agora, se estiver ao seu alcance, você puder nos ajudar, porque é uma tarefa muito pesada, eu conto com seu apoio. Então vamos lá. Escola Dominical, terceiro trimestre de 2020. O que temos reservado para o terceiro trimestre de 2020? A ação de Deus em tempos de crises. As experiências do passado têm muito a nos ensinar. Deus é o Senhor da história. Este é o tema que nós iremos trabalhar. Como Deus trabalhou ao longo da história em meio às crises. Então, nós estamos vivendo um período de crise, de pandemia, crise política, crise espiritual, crise financeira. Nós estamos vivendo aí, estamos à beira de um caos social sem precedente na história da nossa nação. Então, nós queremos trazer um estudo durante esse trimestre, abordando como Deus trabalhou em tempos de crise. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que lá tem respostas de Deus para os nossos dias. E quais serão os temas? Vamos lá, eu quero compartilhar com você. Olha o cronograma que nós estaremos aí acompanhando durante o trimestre. Lição número 1, Noé, o primeiro isolamento social da história. Na lição de número 2, nós vamos falar de Ruth, a Moabita, Deus reescrevendo uma história de dor. Na lição de número 3, nós vamos estudar Gideão, uma pedra bruta nas mãos de Deus. Na lição de número 4, nós vamos estudar José, um sonhador que espantou o pesadelo da morte no mundo. Na lição de número 5, nós vamos estudar Davi, a resposta às suas orações nos lábios de um faminto. Na lição de número 6, nós vamos estudar Elias, um profeta sustentado por Deus de forma sobrenatural. Na lição de número 7, nós vamos estudar Eliseu, reacendendo a fé de uma viúva aflita e endividada. Na lição de número 8, nós estudaremos Samaria, o socorro divino nas mãos de 4 rejeitados. Na lição de número 9, nós vamos estudar Abigail, uma mulher de atitude que venceu um poderoso exército. Na lição de número 10, nós estudaremos Esther, sabedoria e coragem para salvar seu povo. Lição de número 11, nós vamos estudar Nínive, destruição anunciada e um avivamento inesperado. Na lição de número 12, nós vamos estudar Raabe, fé e coragem ante ao juízo vindouro. Na lição de número 13, nós vamos estudar Jerusalém, socorrida por seus filhos gentios em tempos de escassez. Meu amado, este é o nosso trabalho, o qual Deus propôs no nosso coração, que nós estaremos executando durante esse terceiro trimestre. 2 coisas eu peço a você. Primeiro, credibilidade. Acredite na seriedade do trabalho que nós estamos fazendo. Nós não estamos fazendo isso por ganância. Nosso canal não é monetizado no YouTube. Nós fazemos isto há 4 anos e entregamos material em PDF para milhares de professores e ministramos lições bíblicas para milhares de pessoas e fazemos com alegria, com prazer, sem espírito de avareza. Eu quero que você me dê um voto de confiança. Segunda coisa que eu te peço, esteja orando
intercedendo pela minha vida, para que o Espírito Santo me dê revelação, conhecimento, sabedoria, graça e inspiração para escrever e ministrar a palavra dele ao coração daquele que está aflito, desesperado, desacreditado, sem esperança, mas Deus é poderoso para renovar. Eu conto com a sua ajuda, eu conto com o seu apoio. Vamos orar? Eterno Deus, nós queremos te agradecer por mais um estudo da tua palavra. A ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Toma as nossas vidas nas tuas mãos, cobre-nos a todos com teu sangue, livra-nos de todo mal. Meu Deus, um trimestre se encerra e nós queremos agradecer ao Senhor. Agradecer por tudo que o Senhor realizou nas nossas vidas durante esse segundo trimestre. Um outro trimestre se aproxima e nós precisamos da tua bênção, da inspiração, da revelação, da capacidade do teu Espírito para escrever, para ministrar, para aprender, edificar e sermos edificados. E que ao término deste trimestre, o teu nome, tão somente o teu nome, seja exaltado, glorificado e engrandecido. Toma cada crente nas tuas mãos. Toma a nação brasileira nas tuas mãos. Toma a liderança, toma o governo, seus ministros, as autoridades, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Toma toda esta nação e traz, meu Deus, a bênção, derrama a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, sobre as nossas igrejas, sobre a nossa nação, sobre o mundo, meu Deus. Usa de misericórdia. Pai, nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo o sempre. Em nome de Jesus, amém. Fique na paz, Deus te abençoe. Eu quero lembrar que em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Em caso de arrebatamento, eu estarei subindo por sobre as nuvens para encontrar com o meu Senhor. Mas não fica triste, não. Eu tenho a certeza que você também vai subir. Nós vamos encontrar com o nosso Senhor por sobre as nuvens. Que Deus te abençoe e fique na paz, em nome de Jesus.